Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Diálogo. No episódio de hoje conheceremos a trajetória de um profissional que tem se dedicado ao cuidado da saúde emocional e ao aprofundamento da compreensão da mente humana. A partir da pesquisa da neurociência emocional e da escuta terapêutica, ele construiu um método próprio de atuação voltado a casos complexos como ansiedade, depressão e transtornos emocionais que desafiam abordagens tradicionais. Quer entender um método que ele usa como ciência, experiência clínica e consciência emocional? Fica conosco, voltamos já após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lisboa, psicanalista clínico, pesquisador em neurociência emocional, escritor na área de saúde mental e fundador da clínica Mente Forte. A partir da prática clínica e da escuta terapêutica, o Dr. Lisboa vem desenvolvendo uma abordagem própria sobre o cuidado emocional e o funcionamento da mente humana. Além do consultório, também se dedica a estudos que ampliam o olhar sobre a relação entre emoções e comportamento. É também autor do livro Meus Pacientes Foram Curados da Ansiedade, lançado aqui hoje. Nós vamos daqui a pouco falar do livro especificamente, onde compartilha reflexões a partir da experiência clínica e do estudo da mente humana. Hoje vamos conhecer sua trajetória, entender seu método de atuação e aprofundar a conversa sobre saúde emocional e consciência humana. Seja muito bem-vindo ao Conexão Diálogo, Dr. Lisboa. Suas considerações iniciais, por favor. Bom dia. Primeiro, obrigado por me receber no seu programa e pelo convite. E para mim é uma honra imensa estar com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história, poder trazer um pouco de conhecimento a vocês e todos que estão nos assistindo. Perfeitamente. Bom, para começar, sempre a gente começa assim, falando um pouquinho da pessoa. Quem é Lisboa ou Edivaldo Oliveira Lisboa, não é isso aí? Sim. Conhecido como Lisboa Oliveira. Sim. Então, quem é essa pessoa antes de ser profissional? Bom, falar de mim, hoje eu falo com muito orgulho e muita honra, tipo assim, porque hoje a pessoa quem eu sou. Mas, no entanto, para estar aqui, teve todo um processo. Sim. Eu nasci em Barreirinhas, Maravilhosa. na verdade, interior de Barreirinhas. Sim. Meus pais. Como é o nome lá? Vamos dar nome. Do interior de Barreirinhas? Laranjeira. Povoado Laranjeira. Laranjeira. E minha mãe disse que eu quase nasci em cima dos tocos. Sim. E aí ela estava na roça. Vocês são quantos irmãos? 8 irmãos. 8 irmãos. 4 homens e 4 mulheres. Certo. E aí ela disse que estava grávida de mim, estava na roça. Quando deu as dores, correu para casa, tomou banho, mandou chamar a parteira. O menino saiu. Ela nasceu em Lisboa. Que legal. Seus pais trabalhavam na roça. Na roça. Como é que é a roça, para as pessoas entenderem? Na verdade, Vocês ficaram lá até quando? Na verdade, eu não conheci muito de roça, porque com 2 anos de idade, doutor, meus pais foram para Barreirinhas em busca de um futuro melhor pra gente. Saíram de Laranjeiras, foram morar em Barreirinhas. Barreirinhas. E minha mãe começou a vender nas feiras, trabalhar para trazer alimento para casa, junto com meu pai. E fui crescendo, se tornaram empresário na cidade na época, fornecia comida para a cidade, pela prefeitura. E eu lembro-me que com 10 anos de idade, eu tive um problema de saúde. E ninguém sabia o que era, onde eu passava mal. Desmaiava? Bem isso. Minha mãe, ela me tentava me proteger de tudo que era jeito. E o povo do interior na época, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 51 anos, então quantos anos faz isso, né? 40 e poucos. 40 e poucos anos. Então, pessoas leigos, sem conhecimento, e achavam que era algo perigoso, contagioso, contaminante.
E fui. Não achava que era doença espiritual? Não, não. Não falava chegar a ser Não espiritual, chegava. mas achava que era alguma outra coisa que ninguém sabia discernir o certo que era. E ali começou todo o processo de destruição emocional e psíquico, onde começou a rejeição, traumas. Minha mãe me levava para a igreja me rejeitava. E aí eu começou a criar uma revolta dentro de mim, onde tinha dores, angústias, tristeza. Tentei suicídio. Uma vez eu tentei suicídio, pulei no mar. Então, para mim estar aqui hoje, veio toda uma história. E depois de tudo, revolta que teve, desprezo da cidade, ninguém que chega perto de mim, não tinha amigos. Era muito Na solitário, escola também era difícil, né? difícil, rejeitados. E é tanto que começou a nascer um sonho, minhas dores. E aí eu vi minha mãe, minha referência era minha mãe. Minha mãe já faleceu ano passado, meu pai também. Minha mãe era minha referência, minha amiga. Eu cheguei a falar, eu vou embora para a cidade grande porque eu tinha uma situação tão complicada na época, emocionalmente, de revolta. Eu era totalmente destruído emocional, psicologicamente, tudo. Eu não me conhecia, eu me odiava, não gostava de mim, tudo se posso imaginar, eu não aceitava. Certo. Eu queria ser uma outra pessoa, queria ter outra família. Eu não aceitava ser aquela pessoa, eu lutava por algo. Então começou vários questionamentos, indagações, por que tudo isso? Foi quando nasceu, no meio em minhas dores, nasceu o sonho. Vou embora daqui. Isso tinha quantos anos? 10 anos. Com 10 para 10 12 anos. anos já começou a nascer os sonhos. E eu falava, vou embora para a cidade grande e vou ser rico, ser rico. Ah, não passava assim na cabeça, vim para São Luís? Ou eu queria ir logo direto para São Paulo? Não, porque o Maranhão para mim se tornou, na época, um palco de tristeza e dor. Eu tive que ir embora. Aí eu falava, vou embora, vou ser rico. Meus irmãos não acreditavam, chamavam de Ricardo e me batiam. Né? Mas tu eras o mais novo? É um dos mais novos. Somos 4 irmãos, 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. Dos homens, eu sou um dos mais novos, né? E aquele sonho só foi crescendo. E eu sou uma pessoa que eu puxei para minha mãe nesse contexto. Eu era muito focado. Quando eu quero algo, só Deus tira. Se eu colocar na minha cabeça, vai acontecer, vai acontecer. E eu fui embora, só com a bênção da minha mãe. Nesse período eu já tinha acho que 16 anos. Sim. Fui embora para São Paulo sem conhecer ninguém. Em nome de um sonho. 3 dias com 2 noites. Foi de Cheguei lá, ônibus, né? fui, cheguei lá, fiquei hospedado numa igreja. Fui lavar a igreja, era faxineiro da Lá em igreja. Barreirinha vocês frequentavam alguma igreja? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Minha mãe me levava. E lá na Assembleia de Deus era muito na igreja. As pessoas me rejeitavam não porque eram más, mas não conhecia. E hoje entendo isso. Sim. Tinha medo que alguma coisa. E ali tudo começou. Mas passou, fui embora para São Paulo. Lutei pelo meu Ficou sonho. hospedado numa igreja lá Numa em São igreja Paulo. de Não três conhecia meses, ninguém. ninguém. E como foi chegar em São Paulo e dizer para uma pessoa, quero me hospedar aqui? É muito engraçado. Até tenho. Esse livro vai ser lançado ainda futuramente, a minha história toda. Sim. Na verdade, cheguei lá e disse: Olha, preciso de ajuda. Eu vim em busca de um São sonho Paulo é muito grande, né? São grande. Paulo acho que chega Então, a por ser isso que quase 20 vezes maior do que São sim, Luís, que tem sim, um sim, milhão de sim, sim. habitantes. Mas como você chegou na rodoviária, não é? Esse detalhe para as pessoas verem como é a história de um vencedor. Bora lá. Certo? Você chegou na rodoviária, desceu no ônibus, passou 3 dias dentro do ônibus, desceu com uma mala e um sonho muito grande, né? E aí, na E rodoviária? aí, vamos lá. Voltando um pouco atrás, foi uma história que eu lembrei. Em Barreirinhas, eu comecei a trabalhar, fui dos primeiros guias turísticos de Barreirinhas. Sim, E aí eu conheci um turista. E ele falou, ô Edivaldo, na época, ele chamava de Valdo. Edivaldo, olha, quando você for um dia em São Paulo, vai ficar na minha casa. E eu guardei aquele endereço, tipo assim, nunca vai mesmo, tipo assim, na cabeça dele. Sim, foi uma gentileza É, que talvez. gentileza, tipo, fiz o passeio com ele, gostou e me deu o endereço. Eu acredito que isso foi intervenção de Deus, acredito muito nisso. Sim, sim. E isso impulsionou a ir embora para São Paulo. Quando cheguei lá, fui pegando aquele endereço, cheguei na rodoviária às 9 da manhã no domingo, fiquei perdido, nunca tinha visto uma rodoviária grande, que é a maior da América Latina, Meu Deus do céu. e escada rolante muito menos. Aí eu comecei a pedir ajuda. Eu lembro que o rapaz falou, ô rapazinho, desce, vamos embora. Eu procurando, cadê, onde vou ficar? Desci. Eu olhei aquela rodoviária imensa, parecia algo muito louco. E aí eu fui com o endereço, sempre fui muito esperto, né? E
muito falador. Eu quero estar nesse endereço, me ajuda. Minha cabeça eu ia para casa dele. Gente, inocente, maranhense é muito inocente. Inocente, inocente. O retirante, então, é inocente, né? É, na verdade, eu falei, chega, vai receber. E aí segui mostrando o endereço e começaram a me levar. Fui parar em Pinheiros. Aí lá eu cheguei, fui andando. Começou toda a história. E lá a igreja é Pinheiros. Foi lá quando alguém me levou para essa igreja. Porque eu liguei para ele, e eu pedi para a pessoa ligar, ele ligou, ele disse que não me conhecia. Ali começou, já era umas 3 horas da manhã, 3 horas da tarde no domingo. Imagina de São Paulo, domingo, deserto. Aí aconteceu todo esse episódio. Aí foi quando eu encontrei o taxista, pedi ajuda. O Rock foi meu primeiro amigo em São Paulo. Ele é cristão da Assembleia de Deus. Olha só. Aí ele pegou e me levou para a igreja. Lá em Pinheiros, no Jardins, na rua Cristiano Viana, não esqueço disso. Então nós podemos dizer que o teu emocional em São Paulo piorou nesse aspecto, né? Todo já estava destruído, na verdade. Sim. Já estava todo destruído, então, na verdade, não tinha mais o que perder. Para quem já tinha tentado suicídio, para Era mim, eu queria algo novo. Sim, Eu decidi mudar minha vida, não aceitar o que me rotularam no início. sim. Foi assim que começou. Fiquei na igreja 3 meses. Aí tu chegou na igreja, O pastor não acreditava em mim, disse que eu era um enganador. Na época ele até faleceu. E fui muito humilhado, mas segurei a onda. Estava determinado a não voltar mais. E não tinha nem dinheiro para voltar, então. só foi com a passagem de ida. Só com R$ 20 no bolso que sobrou, não sei se era R$ 20 ou cruzeiro, não lembro. Sei que eu fui embora. Que ano foi? Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho com 50 anos. Faz um bom tempinho. É, mas não lembro o ano, porque a Não, não gente já lembro. descobre se era cruzeiro ou... Não lembro, mas eu Porque sei o que. cruzar, o real começou em Mas eu acredito, 54, eu né? imagino que era cruzeiros. É, Era no tempo do cruzeiro ainda. E aí fiquei. A igreja toda me rejeitou. Dormia no hospedagem da igreja lá, que tinha quartos. E tinha que limpar a igreja para poder comer. Aí eu comecei a pedir ajuda para Deus, para assistir os cultos, orava muito. Na época, pedia socorro de Deus, que mudasse, mostrasse que eu não estava mentindo. E sei que mas, aconteceu. mas aí, nesse ínterim, tu nunca conversava com o pastor dizendo, Conversava com o pastor, eu tinha diálogo, ele disse que era mentiroso, que ele não acreditava na minha história, contei minha história, não acreditou. E aí começou por aí. Aí ele disse para a igreja no coral, no pleno domingo, em do coral. Esse aqui disse que veio porque ele foi mandado por Deus, que eu falei, não, eu acredito muito nisso. sim, Deus conduz tudo. Ele falou, mas para mim ele é mentiroso. Então, tipo, ali acabou meu mundo. Ali começou mais outro processo de humilhação. Mas aquilo só me fortaleceu, não me destruiu. sim, E eu deixo claro que toda humilhação, o processo difícil que alguém passa na infância, é para se tornar uma pessoa grande no futuro. sim, E que me tornei forte demais. Hoje eu brinco que eu tenho 1,55 m, mas eu não sim, me troco por ninguém. E assim, se eu estou onde estou, foi porque eu transformei a dor em força. sim, sim. E venci, depois de 3 meses, meu primeiro emprego foi faxineiro, num prédio que o irmão da igreja me concedeu. E aí eu. Apesar da instituição te rejeitar, mas algumas pessoas da igreja não rejeitavam, né? Não, não, não era todos, Pois é. mas 90%. Sim, a instituição, sim, mas alguns irmãos da igreja acreditavam. Acreditavam. E tanto que esse irmão aí Me tinha. deu um emprego, trabalhei um mês, muito frio, não era acostumado com o frio. Aí depois eu saí, chegou o calor. Aí eu fui vender sorvete na rua, picolé, ficha telefônica, chegou logo o cartão telefônico. Aí foi, e eu muito desenrolado em tudo, sempre sonhando. Aí logo o pastor também me deu a bolsa da faculdade, Qual pastor? pastor lá de São Paulo. Mas de outra igreja. Não, da mesma igreja. Bom, e aí então eu acho que ele começou Já a começou, entender, as né? coisas começaram a mudar. Sim, E aí ele viu que eu não estava. Porque se você quer conhecer quem é alguém, não é a fala dele, é a não. atitude dele. Pois é, a Bíblia diz isso, né? Então, quando. Conhecer o fruto, a árvore pelo fruto, né? Então, a Bíblia diz, a neurociência diz isso, então assim, a psicanálise diz isso. Isso é muito legal. Aí quando o pastor viu, ele me chamava de Barreirinhas. Ele era em São Paulo conhecido como Barreirinhas, né? Aí me apelidaram como Barreirinhas. Sim, sim, E eu peguei, fui pra lá, trabalhei, me deu uma bolsa de faculdade, eu comecei a fazer faculdade teológica. sim, Instituto Teológico, sexta dispensação. Para mim foi muito válido porque eu aprendi sobre a Bíblia. sim. Eu estudava 4 horas para poder fazer esse curso. E ia para Carapicuíba na época, eu morava em Pinheiro, passava Osasco, para chegar em Carapicuíba, Osasco e Itapevi, para chegar em Carapicuíba.
Mas aí continuando morando na igreja, né? 3 meses. Depois, logo, aluguei uma pensão, uma república, né? Que tinha pensão. Sim, Aí foi melhorando as coisas. Aí fui buscando, estudando, pesquisando. E tudo começou a mudar. Deus começou a mudar a minha história. sim, sim. Para finalizar, quando eu estava com 22 anos, eu levei toda a minha família para São Paulo, aluguei uma casa, dei emprego para todo mundo bem estabilizado. Com 2 anos lá? Isso com 22 anos já, de idade. Sim, então 6 anos depois. Eu levei toda a minha família igual a José da Bíblia. Sim, E aí, tem um detalhe que quero falar que é importante, o que me levou a ser hoje quem eu sou, depois de tudo, trajetória. Quando eu era criança, meu pai me rejeitou. Foi a pior dor que eu tive. sim. Meu pai disse que não gostava de mim, que eu era preto. Ele é branco? Meu pai era racista. E a sua mãe era branca? Minha mãe era negra, morena, morena escura. Minha mãe Mas ele, parecia uma índia. ele esperava que nascesse o quê? Hã? O que que ele esperava que nascesse? É Um que na minha homem? família tem assim, ó, tem irmãs brancas, olhos azuis, Sim, e tem eu e minha irmã, mas é genética é isso. genética, são os dois morenos. Eu e, É, minha irmã, eu e meus 3 irmãos, nós 2 irmãos. certo, Ele e minha irmã, eles gostavam de nós que nós éramos pretos. E entendi. aí aquela palavra destruiu meu coração. Certo, Então foi a pior rejeição que tive na vida. E eu só fui curado quando meu pai chegou em São Paulo, quando eu levei ele para São Paulo. Os sonhos começaram a acontecer, tá? sim. Vamos lá, E vamos chegar lá. daí eu, no domingo, fui buscando a rodoviária, ele sentou na mesa, ele falou assim: Meu filho, eu quero te pedir perdão, que um dia eu disse que não gostava de você, que você era preto. Ali começou minha cura. Já tinha passado por psicólogo, queria matar psicólogo, não me dava respostas. Tratei nas clínicas a situação que eu tinha anterior. Eu queria ser operado, eu queria ser neuro na época, neurocirurgião, eu queria saber, conhecer o cérebro, por que acontecia isso comigo. Fiz ressonância magnética, comecei o tratamento nas clínicas, na HC, e sei que foi toda uma trajetória. Então, tipo, com isso só me despertou para conhecer o cérebro humano. Foi despertando, mas estava tudo oculto. Era um sonho longe da minha realidade, mas estava guardado. Sim. Eu nunca imaginava que eu ia estar aqui hoje, como doutor em psicanálise. Hoje sou doutor em psicanálise. Hoje eu curso neurociência, ciência integrativa e ciência e inspiração. Neurociência e inspiração, corrigindo, e ciência integrativa. Moral da história, depois de 22 anos, deixei todo mundo bem estabilizado, dei emprego para todo mundo, fui tocar minha vida. Mas ainda em São Paulo. Em São Paulo, morei 22 anos lá. Sim. Depois de 22 anos, hoje, para resumir tudo, quem ficou em São Paulo ficou, quem está em Paris, está em Paris, quem está em Minas, está em Minas, quem voltou para o Maranhão, voltou. E depois de 22 anos, eu vim ver meus pais, que eles já tinham voltado. Eles voltaram para o Maranhão. Voltaram. Aí minha mãe falou: Meu filho, fica. Eu falei: Não, eu tenho uma empresa lá, já tinha empresa na época. Empresa que era assessoria, Lim Produções, Aqui em São em Luís. São Paulo. São Paulo. Ah, voltou para São Paulo. Fazia, Eles voltaram para Barreirinhas? voltaram, depois de um tempo. Certo. Eu morava em Pinheiros, já tinha uma condição. Deus tinha me abençoado já. Sim. Daí eu peguei, já tinha uma empresa, já estava casado. E o último show que eu fiz com o Thales Roberto, em 2013, teve todos, Deus foi me abençoando. Sim. Mas aí, lá em São Paulo, como foi o primeiro contato com a psicanálise? Não foi em São Paulo, Onde foi? foi aqui. Depois de 22 anos que eu estava lá, vivi meus pais pediram para ficar. E eu fiquei. Então, o primeiro contato, na verdade, que é em Lisboa. Aí já. Ah, só voltando, quando eu estava na psicanálise, lá da psicologia, tratando as partes neurais, psicossomática, essas questões, tentando me encontrar, conheci quem era Lisboa de verdade. Sim. O nome Edivaldo eu odiei, de cara. Eu não necessitava se chamar de Edivaldo. Isso te trazia lembranças? Era o Edivaldo, era o derrotado lá em Sim. Barreirinhas. Sim. É tanto que eu falava Barreirinhas, eu cuspia 2 vezes. Olha o nível que chegou. Era mesmo. Falava Maranhão, cuspia 1 vez, Barreirinhas 2 vezes. Não gostava nem de Barreirinha nem do Maranhão. Eu odiava. Eu era totalmente ferido, destruído por dentro. Eu não me conhecia. Eu culpava todo mundo. As dores emocionais me trouxeram várias consequências, mas ao mesmo tempo me trouxe muita cura. Entendi. Então, quando há 22 anos eu voltei para cá para ser restabelecido Sim. Começar da origem, né? da origem e ser sarado o final, porque a psicologia ela é muito técnica, ela só te ouve, ela trata sintomas igual ela não te dá resposta, eles são excelentes, ele trata o consciente, eles são excelentes, psicologia é top.
Desculpa a palavra top, é forma de expressão. Mas aí tu vieste para o Maranhão e teve o contato com a psicanálise. Isso, primeiro cheguei no Maranhão, eu tive contato primeiro que eu tinha um sonho, Sim, ser juiz de paz. ser juiz de paz. Aí me tornei juiz de paz aqui no Maranhão, pela Unicage. E capelão, que não estava no meu sonho, ver capelania, Aonde? com a Unicage, com o doutor pastor Alex Martins. Sim. É a Unicage Instituto, hoje que também. Aí depois me enviou um convite de um pastor para ser diretor de uma clínica espiritual aqui em São Luís, para cuidar de pastores. A Assembleia de Deus ainda, né? O Conselho de Pastores aqui no Maranhão, que é a AMAR não, do pastor Zezinho, esqueci agora. Deixa eu ver o nome do Conselho de Pastores aqui. Bom, sei que foi o Conselho de Pastores. Sim. É como eu já cuidava de pessoas e me dediquei a dar atenção para as pessoas com a parte como capelão, como cristão também, eu via muita gente, queria entender a mente humana, queria compreender como é que eram as pessoas e porque já E tenho entendido. tu trabalhaste com aconselhamento, foi isso? Sim, 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 Aconselhamento sim. nesse conselho, né? Sim, nesse contexto. E também, como cristão, a gente sempre tem uma palavra amiga. Então, eu comecei a atender outros tipos de pessoas. eh, usava até, por sinal, psicologia pastoral dentro da teologia. Sim. Então começou por aí foi quando me veio a proposta para ser diretor de uma clínica espiritual, segundo o pastor falou. E aí foi quando veio, eu montei uma equipe de psicanálise, psicólogo e psicopedagogo. Aí foi quando um amigo falou assim: Você não quer fazer a psicanálise? Da minha equipe. Eu nem sabia o que era psicanálise a fundo, eu sabia que eu queria conhecer o cérebro, queria me conhecer melhor, porque ninguém tinha me dado resposta para nada. Foi aí que nasceu a psicanálise online com o Dr. Paulo, no Instituto Life Brasil. Life Brasil. Aí comecei a psicanálise, comecei a me conhecer, amei a psicanálise, me identifiquei com a psicanálise. Aí depois terminou, fiz pós-sexologia. Aí depois ele me chamou para o mestrado. Aí fiz o mestrado, que era um sonho também, queria crescer. E ele também depois falou: Lisboa, tu queres fazer o doutorado, psicanálise? Eu falei: Sim, quero. Aí fiz o doutorado. Minha esposa fazendo tudo isso comigo, tudo que eu faço, minha esposa vem comigo. Sim. E somos uma equipe, eu e ela. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida dela também. E depois ele falou: Você quer fazer o PhD? Eu falei: Quero não. Eu quero neurociência. Aí foi quando eu vim para neurociência e inspiração, com o Dr. Felipe Marques, que eu encontrei ele na internet, e achei muito formidável. Eu falei: Quero conhecer o cérebro à profundidade. E aí, depois eu fiz. Aí depois veio a ciência integrativa. Sim. O Aí que seria ciência integrativa? a ciência integrativa, na verdade, ela é uma ciência totalmente oposta da tradicional, é onde estuda a parte metabólica, o metabolismo, Sim. onde estuda o segundo cérebro, que é o etérico, Seria mais ou menos a fisiologia a do cérebro. fisiologia do cérebro, na verdade, é o próprio intestino. Sim. Porque hoje todas as doenças, 90% das doenças hoje, não são físicas, Sim. são psicossomáticas. E quando as emoções são destruídas, afeta todo o teu intestino. É tanto que hoje nós sabemos pelos os estudos e pela ciência, neurociência moderna e pela ciência tradicional, pela ciência oriental e pela psicanálise hoje, nós descobrimos que quando as tuas emoções são afetadas, o intestino todo é afetado. Sim. E leva o segundo cérebro, que é o cérebro etérico. Sim. Então a depressão vem de lá. Porque tudo Isso tem afeta. estudos mostrando isso. Sim, estão em pesquisa ainda, Da evidências, pesquisa. porque pela neurociência ela afirma que sim, Sim. tá? Neurociência moderna e a neurociência é oriental. Eles afirmam isso. Certo. E por isso que é afetado todo, e hoje 90% das doenças são psicossomáticas. Então, quando você entende isso, você começa a tratar essas questões psicossomáticas de mais profundidade, de olhar holístico. Entendi. Aí você fez o curso, aí fez o mestrado, fez o doutorado, mas continuava trabalhando nessa igreja com essa equipe multiprofissional, não é? Foi Sim, isso? isso. Aí foi quando chegou o tempo que. Sim, aí é isso que eu ia perguntar. Quando nasceu a ideia da clínica Mente Forte, aí trabalhando com outras pessoas, de repente, tu e tua esposa disseram, vamos montar uma clínica? Foi Na isso? verdade, o sonho nasceu do nada. Assim, eu sou muito curioso. Sim.
Eu sou muito sonhador, na verdade, doutor. sim. E aí eu falei, gente, eu tô com essa equipe aqui. Eu vou montar uma clínica? Aí eu falei, tá, mas e agora? Aí eu comecei a atender as pessoas primeiro, Lá na igreja. lá na igreja. Comecei a atender as pessoas. Aí a equipe era reunida na igreja, eu dava as coordenadas para todo mundo, sempre tive espírito de liderança, nesse contexto. Eu sempre queria conhecer e todo mundo acreditava em mim, na verdade, entre aspas, tá? Sim, Porque na verdade ninguém acredita em você até que você vença, doutor. sim, Eu sim. era totalmente desacreditado, me chamava de louco, que eu estava doido, que eu era um sonhador, isso não quer dar certo. Mas o que eu aprendi, porque eles fazem isso, porque o sonho não é deles, é meu. Pois é isso mesmo. E aí Aí, foi quando eu montei a clínica, eu falei, vou montar a clínica, a clínica Mente Forte. mente forte. Aí tem onde eu aluguei hoje, onde é a clínica hoje realmente. Aí a Sim, clínica, a igreja era aqui mesmo, por sinal, aqui na Coama, no centro comercial Bambuzal, dentro do Posto Piranga. sim. Aí aluguei uma sala lá, tava a sala, a igreja lá, eu A igreja era lá. e aí eu aluguei uma sala em cima. Então eu comecei a atender na igreja. Aí começou a surgir pacientes, foi muito engraçado. E eu atendi os pacientes, dava certo. E hoje o maior alvo não foi a psicanálise em si, é porque hoje eu não olho para o paciente como só mais um relato, só mais um relato clínico ou um diagnóstico isolado. Não olho ele como ser humano, Sim, de uma forma holística. Então, quando eu olho para ele, eu lembro que um dia eu passei por isso. E como que eu superei? Então, isso me abriu um leque aonde me dá uma visão holística muito grande de como tratar, porque um dia alguém tratou de mim. Então, hoje sou curado para curar. E aí foi quando eu peguei, aí aluguei a clínica, o salão o lá, espaço. passo. Sim, que sonho, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, vai dar certo. Aí eu falei, cada paciente que eu atendia, eu guardava o dinheiro. Guardava o dinheiro, minha esposa não sabia. Aí eu aluguei, falei com o administrador, ele falou, não, Lisboa, eu faço para ti, alugo o prédio. Aí em cima tinha também o pessoal que vendia móveis. Falei, não, eu vendo para você. Parcelo para você em várias vezes. Falei, tá bom. Comecei calado e ia surpreender minha esposa. Na Foi minha casa, montando devagarzinho. devagarzinho, ninguém sabia. Porque o teu sonho, ninguém vai acreditar até que aconteça. Então, quando eu entendi isso, tudo eu faço calado. Eu deixo acontecer, depois eu falo. Aí eu falei, quero surpreender minha esposa, ela está formada, falei, vou fazer a sala dela e a minha. Aí um dia ela falou assim, ó, deu ruim. Como deu ruim? Vamos lá. Tinha contratado a secretária, que o paciente que tinha atendido. Aí ela falou, tava fazendo todos os convites, a inauguração, tava tudo pronto, montado, sem minha esposa saber. Aí um dia eu tô lá falando com ela os convites, ela, tu tá isolado, por quê? Aconteceu alguma coisa? Você tá tendo caso com alguém? Porque eu nunca escondi o telefone dela, e eu comecei a esconder, pra não ver a surpresa. Sim. Ela falou, não. Eu falei, não, não, tá aqui, ó. Você estragou a surpresa. É a clínica que eu montei. Como assim? Falei, montei a clínica. Aí começou, não foi tão legal para o momento, mas depois ela ficou, como assim? Aconteceu isso? Ou seja, ela levou impacto emocional. Do outro lado eu tive outro impacto, que eu não sei como eu quis, mas deu certo. Aí foi a inauguração e começou todo o projeto. É tanto que nesse vídeo que vocês viram agora, alguns minutos atrás, a clínica estava já pronta, mas ainda faltavam alguns detalhes. Sim. E aí começou Mas tudo. aí tu saíste da igreja para atender só na clínica. Sim, sim, só na clínica. Mas a igreja continua lá. Não, não mais. Ela foi para outro lugar. Foi para outro lugar. Certo, vamos chegar lá. E então, esses foram os primeiros desafios do Foram, projeto da clínica, da né? clínica. Vencer primeiro a curiosidade da esposa, depois equacionar as diferenças emocionais que Sim, tiveram por essa divergência. E depois inaugurou a clínica e começou o processo lá. se inaugurou a clínica, aí foi excelente, inauguração, grande êxito. Aí foi impacto para todo mundo. Como assim? Montou uma clínica do nada? Como conseguiu? Aí todo mundo, aquele olhar que alguém tinha de mim de sonhador, das críticas, passaram os elogios.
Sim. E aí, até hoje eu estou mais de 6 anos de prática clínica, desde quando comecei com a clínica hoje nós trabalhamos por resultado. Não Entendi. prometo cura, a gente trabalha com algo contundente, trabalhando as emoções, até porque, doutor, hoje eu não estou acima da psiquiatria, tá? Isso é claro, não estou acima da ciência. O olhar clínico, para ser afirmado, precisa a ciência validar. A ciência sozinha também não valida o olhar clínico. Então, é uma equipe. Eu tenho olhar clínico e a ciência valida. Entendi. Só para deixar claro Uma isso. das coisas mais difíceis que eu acho é colocar nome nas coisas. Sim. Você vai colocar uma empresa. Qual o nome que eu coloco? Ela vai trabalhar com o quê? Vai vender pastel. Qual é o nome que eu boto? Pastel Santo, pastel. Uma coisa difícil de colocar um nome assim que chame atenção. Hoje existem empresas especializadas, né, em propor nomes e tal, que tem a ver com a identidade do dono. Porque mente forte. Mente forte. É porque, no meu conceito, Lisboa, eu me identifiquei com uma marca. E o mente forte, eu pensei, as pessoas precisam entender que ela tem mente forte, não fraca. E quando esse nome veio, porque eu sou comprador de ideia, vendedor de ideias. Então eu crio ideias, eu projeto, eu falo sozinho, eu organizo, eu tô com você aqui, eu consigo fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então, eu falei, a mente forte vai dar um impacto. Eu preciso trazer algo de forte para as pessoas, para ela ter que elas não são fracas, que a mente dela está fraca. Eu preciso transformar essa mente, estruturar essa mente, o eixo central. E eu preciso estruturar o eixo etérico. Eu preciso estruturar o eixo emocional. Porque eles não andam sozinhos. Eles andam em equipe, eles trabalham em conjunto. E Entendi. aí surgiu o nome Mente Nome Forte. mente forte. Mas esse nome foi em consonância com a sua esposa. Ou já tinha nome antes? Não tinha nome. A clínica inaugurou quando ela descobriu, aí vocês, então vamos colocar o nome Eu já juntos. só apresentei o nome para ela. Já, mente forte. Mente Forte. Eu Ela, vi tudo, eu projetei, vi a ideia, projetei, coloquei, falei, o nome vai ser esse. e ela disse, não, Ela tudo bem. gostou. Pronto, pronto. Aí já apaziguou tudo, né? Mas então, do começo da tua vida até a consolidação da clínica, o que que tu avalia de positivo? O Olha, negativo não, o positivo. O que que serviu para teu crescimento? Se essas dificuldades todas serviram para o crescimento, até consolidar a clínica. doutor, para mim, foi um grande aprendizado na prática. Porque livros, teorias, eles te dão conhecimento, mas eles não te ensinam a vida real. Eles te dão teorias, mas a prática te dá consolidação. Hoje eu tenho prática consolidada diante de vários relatos de pacientes. E uma das coisas que me chamou a atenção foi os casos mais difíceis que eu peguei foram 2 casos no início, há muitos anos atrás. Quando me apareceu uma moça na igreja, lá onde atendi ainda, e ela tinha ela tinha exatamente um comportamento psicopático, nível 1, com mitomania. Essa paciente, ela foi um dos casos mais desafiador para mim. Sim, Na primeira terapia dela, ela disse: Eu quero a tua esposa junto. Ela tremia, ela criava tudo, ela programava tudo, dia, hora, momento, segundo. Detalhe, ela tinha um diário, a mente muito fértil. Era algo muito louco. Na primeira terapia dela, eu tive que pedir para, deixa eu respirar um pouco. Foi muito impactante. Algo assim, o eixo central dela totalmente alterado, o eixo etérico totalmente alterado, sabe? Assim, bem impulsivo, ou com algo que. Tudo bagunçado. E tratamos um ano, eu e minha esposa tratamos ela. Após esse ano de tratamento, conseguimos
reverter a situação, organizar as emoções, organizar o equilíbrio, o eixo central, a mente, deixar apaziguado. E ela conseguiu se encontrar. E quando isso aconteceu, eu falei, se eu conseguir subir aqui, nada mais para mim é difícil. Foi a primeira experiência. Desafiadora mesmo. Aonde ela tomou todo o nosso tempo. Era algo muito louco. Algo surreal. Fora de uma realidade técnica, de um diagnóstico técnico, algo totalmente anormal. E aí nos trouxe um crescimento muito grande, principalmente para mim. Ela tinha carência emocional familiar, ela criava todo tipo de situação que você possa imaginar. Era cada um, todo dia era um assunto diferente. Ela criava desafios novos. E cada desafio nós éramos obrigados em procurar saber como resolver aquele desafio dela, para tirar da crise. Então, eu acho que o maior crescimento que eu tive não foi dentro da teoria, foi na prática com essa paciente. Aí depois veio o segundo caso, também com sintomas psicopáticos, nível 2, que ele veio pedir ajuda religiosa, espiritual, e com a mente totalmente alterada, e a mente totalmente agressiva, um homem totalmente fora da normalidade, totalmente comprometedora, o histórico. Foi assim, 6 horas de terapia com essa pessoa, 6 horas. Pela primeira vez, a minha mente ali deu quase bugou. Falei, como assim? Para, não, 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 isso tá errado. Aí ele falou, não, mas eu tô pedindo ajuda. E isso foi algo que cresceu também muito. Depois que decidi, nós organizamos todos os eixos centrais, os 3 eixos. Às vezes não foram pacientes da clínica, foi da igreja, né? Não, eles foram pacientes já. Da clínica. Não na clínica, porque a clínica não veio. A clínica, isso foi logo no início. Sim, Só que eu atendia na igreja. Na igreja, não. É só para a gente Fica claro. entender o momento que a clínica começa a andar sozinha. Depois desses 2 episódios, Sim, com sintomas psicopáticos, foi que eu entendi que uma estrutura das emoções precisa ser organizadas. Não é só um sintoma. Precisa ser estudada. Precisa ser compreendida por que ele está levando isso. Ou está fazendo essas atitudes fora dos padrões da sociedade. Então, quando você para e a pessoa quer ajuda, você senta e começa a estudar os casos, e você começa a encontrar respostas. É por isso, foi aí que quando então nasceu a teoria do terceiro cérebro. Foi aí então que eu entendi que nada é incurável. entendi. Entendeu? Entendi. Bom, mas uma pergunta que as pessoas talvez estejam esperando, não sei, né, quem está assistindo. Tu já te curaste dos nomes Edivaldo e Barreirinhas, então. Hoje as pessoas podem te chamar de Barreirinhas e de Edivaldo. 100%. Hoje Não eu amo tem meu problema. nome, eu amo meu nome, por sinal. Hoje eu atendo aqui em São Luís da Clínica, hoje eu atendo em Barreirinhas, por Sim, sinal, você atendo lá. voltou para Barreirinhas, para as origens lá. Sim, estou lá, atendo lá. Inclusive fiz a parceria com a Amar de lá, de tantos relatos positivos. Amar, O que é amar? Amar é onde cuida de mães atípicas. A associação. Associação Amar, que inclusive agora recebeu o título de honraria por direitos humanos. Sim, sim. Ela é referência lá em Barreirinhas, hoje nacional, né? Então, Amar, ela tem vários Locais. locais. E aí, de tantos relatos, que hoje eu atendo autistas também. Sim. Depois de um tempo, veio relatos e veio um desafio, eu comecei a atender autistas. E eu atendi um autista lá de Barreirinhas, nível 3, nível 2. Nível 2, onde ele batia a cabeça da parede, se mordia. E aí, na primeira terapia dele, ele teve uma melhora de 70%. Aí ela contou no grupo, aí espalhou a notícia. Entendi. Que é um índice muito alto de autistas hoje Hoje. no mundo, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta.
A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação, e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Pessoal, voltamos aqui com nossos patrocinadores, né? E primeiramente agradecemos a todos pelo apoio, parceria e principalmente por acreditarem na seriedade e compromisso do nosso projeto aqui do Conexão Diálogo. Reforçamos que esse programa é feito com total responsabilidade e respeito, com todas as marcas que depositam sua confiança nessa parceria. Nossos agradecimentos especiais à Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão, rede 100% fibra ótica, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. Você se pode entrar em contato. Volta aí, Alan, só com o telefone aí. Aí, 991227918 no WhatsApp. Tá? Pode entrar em contato para adquirir os nossos serviços. Também o Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED, especializado na prestação de serviços médicos hospitalares na esfera pública e privada, e soluções em gestão hospitalar e governança clínica, especializada com qualidade, excelência e responsabilidade social. E também a Céu Dental, centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade, sorriso saudável com cuidado e excelência, também referenciando que o sorriso é seu cartão de visita. Ele lhe apresenta mais do que a sua pessoa. Agende sua consulta pelo 3221-4174. E temos também a Contabilidade Fidelis, ou Fideli Contábil, qualidade e excelência em consultoria contábil, oferece serviço de contabilidade em geral, planejamento tributário e societário, gestão de pessoas, consultoria administrativa e financeira, consultoria regulatória da Anatel, exclusiva para provedores de internet. Então, se você tem, está aí na tela, né? Se você tem um provedor de ISP, a legislação da Anatel é muito confusa, muito complicada, mas a gente aqui na Fideli consegue organizar. E as empresas que estiverem interessadas em patrocinar o podcast, podem entrar em contato pelo WhatsApp 991826187, 991826187. E nossa equipe comercial está à disposição para lhe enviar nosso Media Kit com todas as informações necessárias. Ok?
Voltando aqui com o. Temos também a nossa loja, não é? A loja de produtos aqui, livros do professor Marcos Eberlin, Fomos Planejados, A Fé dos Ateus, de João Paulo, e Antevidência, que é uma das bases da teoria do design inteligente, do professor Marcos Eberlin. Temos também camisas, bonés, canecas, camisas de várias cores. A gente entra em contato por esse mesmo telefone, 991826187, e fale conosco que nós enviamos para todo o Brasil. Voltamos aqui com o Dr. Lisboa, e agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre o método próprio de trabalhar, o que diferencia a atuação clínica de abordagens mais tradicionais nesse método. O método dos 3 eixos, é isso? Sim, sim, sim. Como é esse método? Bom, doutor, hoje nós trabalhamos a parte, o nervo central, né, que é o cérebro central, Sim, o intestino, o eixo etérico, que é o intestino, sim, e trabalhamos como a teoria do terceiro cérebro, que é o eixo do terceiro cérebro, que é o coração, que é ligado às emoções, que é ligado ao cérebro límbico. Então, quando a gente junta tudo isso, e hoje sabendo, e a ciência moderna já prova isso também, já tem os relatos e está em estudo cada dia mais avançado, que 90% hoje das doenças são psicossomáticas. Então, quando eu entendo que nada acontece de uma origem externa, mais interna, então a gente começa a ter um olhar holístico para o paciente, não como um diagnóstico, não como só mais uma pessoa com um protocolo, mas começa a ter um olhar de um ser humano e começamos a avaliar as causas e os sintomas que ele sente. Aí eu trato desde a origem, porque todos os transtornos nunca começou ontem. É muito claro deixar isso aqui. Os transtornos começa de 0 anos a 7 anos. Essa é a primeira fase. sim. Dos 7 anos aos 15 anos é a segunda fase. Dos 15 anos, a idade atual é a terceira fase. E tudo começa na infância. Se você nasceu numa família estruturada, onde não tinha brigas, onde não tinha conflitos, onde teu pai te deu limites, onde tua mãe te deu limites, te ensinou o que é ser certo e errado. Então você vai crescer numa estrutura 100% sem nenhum tipo de traumas. Mas se você nasceu numa família totalmente desestruturada, uma família que só tem briga, reclamações, um após o outro, o esposo bebe, ou, sabe, é briga todos os dias. Isso vai simplesmente adoecer a tua vida todinha, a dessa criança da infância. Bloqueios, rejeição, e aí começa. E começa no ventre, tá? Nunca começou ontem. Perguntaram um dia para o Dr. Freud, Dr. Freud, quando se educa uma criança? No ventre. Então, um conselho para quem está grávido ou vai pretende ser pai, curte a criança, fala que você o ama, fala que ela é amada, fala que ela é um projeto, fala que ele é bem-vindo, ela é bem-vinda, que vocês estão felizes esperando a chegada dela. Então, isso é algo que já começa a estruturar toda a parte emocional dessa criança. Entendi. Entendi. Então os 3 eixos são coração, cérebro e o intestino, Sim, sim, sim. né? Que vocês vão compreendendo o porquê das pessoas tomarem essas atitudes, a vida pregressa dela na família, como é a família estruturada. E isso são consultas, né? Vamos dizer, sessões. Sessões. As sessões mínimas para entender essas questões do paciente são o quê? 10 sessões? 10 sessões. 10 sessões. De quantas horas? A primeira consulta é 1 hora e meia, que tem avaliação, é isso que eu acabei de relatar, como foi tua origem, tua infância, qual foi teu maior medo, teu maior trauma. Na verdade, a gente trata como um todo, assim, deixa ele bem à vontade, a gente começa a fazer um roteiro totalmente da história dele. Ele começa a se identificar. E detalhe, tudo que eu pergunto eu provo cientificamente ao meu paciente no consultório. E uma das coisas que é importante frisar aqui, doutor, é porque a teoria do terceiro cérebro, tá? E por que que eu cito isso?
e estou pesquisando isso e posso colocar também aqui para pesquisa, estudos. Tenho hoje estudos montados sobre esse assunto, nunca foi publicado nada, mas com referências científicas, tudo apreciado dentro do princípio. Por quê? Quando eu entendo que 90% são psicossomáticas, e hoje o cérebro central, onde ele manda informação para todos os outros órgãos do corpo, porque lá na cabeça das pessoas é uma coisa só, cérebro central. Por exemplo, se achava que o maior número de serotonina e melatonina era produzido no cérebro. Até em 98, o cientista Michael Jackson, ele provou para o mundo que 90% da serotonina e melatonina é produzido no intestino. E com os avanços da neurociência moderna, já estão falando de 95. E só 10 é no cérebro. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente está falando de neurotransmissores. Os neurotransmissores organizam todo o corpo do ser humano. É aí que vai definir quem você é. Equilíbrios mentais, equilíbrios emocionais, equilíbrios físico, ou seja, em todas as áreas. Por exemplo, por que as pessoas surtam, doutor? Existem dois tipos de surto: surto psicótico, surto de exaustão. Eu já trato com surtos psicóticos e surto de exaustão. E o terceiro surto que eu descobri com uma paciente que eu atendi, surto de crise emocional intensa. O que é um surto de crise emocional intensa? É quando ela está ciente, convicta de tudo, e ela está fazendo aquilo por uma vingança, como foi o caso de uma última paciente que eu atendi recentemente. As pessoas levavam ela para o hospital para dopar, nada acontecia. Nenhum remédio fazia efeito, porque o cérebro vicia. Então, o cérebro cria uma resistência, as emoções bloqueiam. Então, a neuroadrenalina e a dopamina, que é o hormônio do autocontrole, bloqueia tudo, nada tem efeito, nada derruba. E ela está ciente, então ela está lúcida, ela quer matar, ela quer perguntar, faz tudo que se possa imaginar. Quem não conhece fala, não, surtou, é surto psicótico. E não é uma crise emocional intensa, está ciente. Um surto psicótico, a pessoa perde a consciência, está fora de si. O surto de exaustão é quando os neurotransmissores todos caem. Tudo que é surto cai os neurotransmissores. Então quer dizer que nessas crises aí, ela não tem ela desorganiza emocionalmente? 100%. E o que seria então a reorganização emocional? É você compreender a origem de onde começou o ponto de partida. Isso aqui não é uma cura milagrosa. Eu não prometo curar. Então, o que eu faço dentro do meu consultório? Sento com o meu paciente e procuro conhecer o histórico dele, para tentar reorganizar. Eu questiono meu paciente. Então, quando eu começo a questionar, e eu falo para ele, aqui você não é julgado. Aqui é a maior história, a história mais feia, mais bonita que você fala aqui, você vai ser aplaudido pela coragem. Mas eu preciso que você jogue fora tudo que te atormenta. Então, quando ele começa a contar a história dele, começa o processo de cura. Por quê? Vou explicar essa parte, que aí já entra o terceiro eixo, que é o cérebro emocional, a teoria. Sim, sim. Porque assim, tudo que você faz, nós temos dentro da nossa, que a ciência chama isso de histeria de conversão. O que é histeria de conversão? Histeria de conversão. Histeria de conversão. A criança com 2 anos de idade, ela como pegar o celular, o ID, a mente dessa criança, ela filma tudo que passa à tua frente. Então, se eu perguntar para o senhor, doutor, você lembra como é que foi tua infância? Um episódio quando eu era criança? Ah, eu lembro quando criança, meu pai dava doce para mim, exemplo. Vai lembrar de episódios? Sim. Filmava tudo. Ah, eu lembro que ele levou tomar banho no rio. Eu lembro um dia que foi passear de cavalo e caiu. Exemplo. Tu não esquece. Filma tudo. Então, quando há uma filmagem, vai para algum lugar essa filmagem. Só que as pessoas não sabem disso. Então, tudo isso, seja bom ou ruim, vai cair nas emoções. Por exemplo, rejeição, igual a minha que eu tive no início que eu tenho. Caiu e meu coração foi destruído. Eu chorei profundamente e eu era o rejeitado. Então, ficou lá dentro. Então, as pessoas choram e acham que vai passar, mas não vai passar, tá lá. Então, começa a afetar o coração, suas emoções. Então, começa a ficar destruindo, vai destruindo aos poucos. É quando você pega saco de lixo, um saco, e fosse colocando um lixo dentro, Sim, sim. aí vai colocando raiva, fúria, ira, mágoa, choro, desprezo, rejeição, bullying,
tu colocou um monte de coisas ruins dentro, tu não conseguiu já fora isso, porque tá dentro das cadeias torácica, que alguém chama caixa do peito, né? Aqui na nossa língua maranhense, caixa do Sim, peito dentro. Nós está o tórax, então ele não sai no xixi nem nas fezes. Chega uma hora, doutor, que isso explode. E sim, quando explode, ele vai direto para o psico. Do psico, ele joga para é, o corpo, onde a pessoa sente todos os tipos de transtornos, faz tudo que é exame e não dá nada. A pessoa chega a sentir dor até no fio de cabelo que nunca existiu. sim. Então, quando a gente entende isso e começa a organizar, a gente deixa essa pessoa voltar ao estado dele normal, tira ele da crise. É nesse contexto. Na primeira consulta, eu tiro o paciente da crise e faço ele se conhecer de volta. Eu devolvo a identidade dele. É isso que acontece com os Entendi, três eixos. entendi. E em que momento tu resolveste escrever esse livro aqui? Como os meus pacientes foram curados da ansiedade e depressão? Inclusive, tu trouxeste esse aqui de presente para mim, agradeço muito e aproveito para você fazer a dedicatória aqui ao vivo. Passar a dedicatória bem aqui nessa página. Deixa eu ver uma página bacana aqui. Não, acho que dá para fazer aqui na capa, na contracapa aqui, ó. Só que ao vivo, lançando aqui esse livro. Meus pacientes foram curados de ansiedade e depressão. Pronto, isso aqui tem uma assinatura, rapaz. Bom, então, Minha letra para aqui, pronto, ó, ansiedade, como meus pacientes foram curados da ansiedade e depressão. É no meu consultório essa foto, doutor. Essa foto aqui é do consultório, né? É no meu consultório. Legal, eu agradeço muito por esse livro, né? E como surgiu a ideia de escrever, de transcrever, na verdade, esses casos, né? Esses relatos através de livro. Então, doutor Paulo, depois de alguns anos de experiências e os resultados que eu obtive dos meus pacientes, um belo dia, ano passado, eu fui dar uma palestra lá no Sebrae de Chapadinha sobre saúde mental, burnout e depressão e estresse. E lá estava o meu amigo Rodrigo Teles, que estava lançando o livro dele. Eu dei a palestra e pus o lançamento do livro dele para os empresários da cidade, que a clínica tem parceria com o Sebrae também. Aí depois que foi o lançamento do livro e a editora estava lá, ela me fez o convite, doutor, vamos lançar um livro? Eu falei, tá, mas sobre qual assunto? Aí eu falei, vamos construir esse projeto. Pronto. Fechou uma parceria com a Clínica Mediporte e eu fiquei pensando como escrever esse livro. Aí foi quando veio a ideia de chamar meus pacientes, pedir autorização deles, se eles topariam colocar o relato deles em um livro para ser publicado. Aí eu passei o projeto para ela, falou, doutor, pode chamar 7 pacientes. Na verdade, deu 9 pacientes. Na verdade, já querem fazer o segundo volume, mas agora não. Sim, Então, assim, com os relatos clínicos que foi, tudo é registro, tudo deixei organizado. Então, os relatos do paciente, quero contar para o mundo o que aconteceu na vida deles. Uma coisa é eu falar, uma outra coisa é meus pacientes falar o que aconteceu na vida deles. E o que acontece nessa terapia, e aí eu, quando esse relato, não preciso, eu preciso trazer, então, à tona algo que realmente é sustentável, é algo que é diferenciado, é algo que não sou eu que estou falando, os pacientes estão falando, como está a história, 9 relatos deles aí, e depois disso falei, vou publicar. Me autorizaram, cada um colocaram a história deles. Então isso para mim somou muito. E aí saiu o livro, como os pacientes foram curados de ansiedade e depressão. Aqui tem relatos assim, históricos, assim, muito. Que depois de escrito, doutor, foi que eu fui ver, nossa, o percurso, tudo isso. Aí eu fui ver o quanto você vale a pena uma escuta. sim. Tem coisa, doutor, que remédio não cura. Mas tem coisa que uma escuta cura. Um abraço cura.
E é isso que a gente faz na E o Clínica de Forte. título do livro, como foi? Pensar o título do livro? Te ajudaram? Tu escolheu? Como é que foi? Não, já estava O com os, título é bem direto, né? bem Como meus direto, pacientes foram curados já da estava com ansiedade e todos os depressão. relatos dos meus pacientes, falei, já sei, vou colocar esse título. Pronto. Já estava com 9 relatos na mão. Foram curados de ansiedade e depressão. E foram curados, então, tipo, eu falei, vou só firmar o título, vou deixar esse título mesmo. E deixei. E casou bem, viu? Ficou bom, excelente. Excelente. E o livro possui relatos de pacientes reais. 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 E tem esses relatos têm começo, meio e fim. O término sempre Tem. eles reorganizados. A técnica foi sucesso para eles. Sim, E hoje sim. eles vivem uma nova realidade. É isso aí que as Eles pessoas. contam a história no detalhe. Quem eles eram antes de chegar na terapia, qual era a vida deles e após finalizar a terapia. Hoje, os casos mais extremos, doutor, na verdade, o que acontece dentro da clínica Mente Forte? Eu costumo falar que o que chega para mim hoje são casos de pacientes que já passaram pela psiquiatria, psicologia, neuropsicólogo, neurologistas, e, na verdade, eles não tiveram as respostas que queriam. E a psicanálise, ela te dá resposta para muita coisa. E aí, quando você junta a psicanálise, neurociência integrativa, neurociência, respiração. O que que é ansiedade? Ansiedade, ela nasce aonde? Ansiedade é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. O estresse é excesso de presente. Então, quando quem vive crise de ansiedade, ele vive 24 horas no modo sistema simpático. No nosso cérebro temos dois, é como se fossem dois chips. Nós temos dois sistemas primitivos, que é o simpático e o parasimpático. O simpático, ele foi feito para você despertar, onde o neocórtex libera, e entender que você está em perigo. Então, quem tem crise de ansiedade, ele vive no simpático 24 horas. 24 horas, corrigindo. Os piores pensamentos passam na mente dele, a pior desgraça vai acontecer com ele, ele não está bem, está mal, não vai passar na prova, ele está no modo urgência e emergência. A janela do avião quebrou, ele tem que correr. Ele está 24 horas no modo urgência e emergência, em crise direto. Quando a gente entende isso, ele tem taquicárdico, ele vai desmaiar, vai ter AVC, não está bem, ou seja, vai acontecer uma coisa com a mãe dele. Os piores pensamentos estão lá na mente. E as emoções tudo bagunçadas, ele se perdeu nas cadeias mentais dele. E aí, quando você começa a compreender isso, porque a ansiedade tem níveis, então você sabia disso? Sim. Então, tem um nível, chega no nível 3, é a hora que ela vai Eu trabalho praticamente com isso todos os dias, porque as pessoas que vão tratar dente comigo, elas estão no medo excessivo. Fizeram uma pesquisa um tempo aí, os maiores medos dos brasileiros. Os três maiores medos. Primeiro, medo da violência, assalto, essas coisas. Primeiro medo. O segundo medo foi o desemprego. A pessoa tem pavor de ficar desempregado. Claro, né? Isso claro. significa sobrevivência. Os dois primeiros estão ligados à sobrevivência, né? E o terceiro medo é dentista. Né? Eu não conheço uma pessoa que me diga que não tem medo de dentista. Ela pode dizer que foi, perdeu o medo, tem ainda, continua o medo e consegue controlar, porque o pânico é o excesso de medo também, né? Ele já te controla o medo, você não controla o medo. Então, eu lido com esse negócio todos os dias. E não interessa se a pessoa é forte fisicamente ou fraquinho. Mas eu tenho experimentado o seguinte, ao longo, já exerço minha profissão há 42 anos. Agora, no dia 4 de janeiro, fez 42 anos Que que eu legal. trabalho. E dos dois sexos, o mais corajoso e que lida muito bem com a dor é a mulher. Ela passa a vida toda lidando com dor, né? O homem não suporta dor. Então isso traz pânico para a gente, né? Quando fala em dor, apesar do homem ser dito como mais forte, né? Mais fisicamente, mais emocionalmente, não é legal, Né, não. não é? Mas, meu amado amigo novo, como as pessoas fazem para adquirir o livro aqui? Direto comigo pelo WhatsApp. WhatsApp, Instagram, é, WhatsApp. Qual é o Instagram? é clinicamente forte.
Arroba Clínica Mente Fortes. clínica Mente separado, né? Tudo junto. Clinicamente Forte, forte. tudo junto. Outra coisa, ou pelo telefone 8853-9643. 88 539643. 98853 9643. Só 9643. para finalizar essa parte, doutor, Sim, do que está falando do sistema simpático, então o que eu faço dentro da clínica? A gente tira o meu paciente com a neurociência e respiração, sim. aonde 5 minutos de respiração, ele consegue mudar o sistema simpático para o simpático. Não, tira do simpático para o simpático, que é um modo primitivo para viver, andar, trabalhar e ter vida feliz. Então sai do modo da crise. Perfeitamente. E eu vou deixar uma técnica bem aqui. Quando alguém tiver crise de ansiedade, faz esse movimento bem aqui, doutor. Sim, Sai da crise na hora, certo. tá? Vai esfregar o polegar aqui. Isso. Insônia, quem não consegue dormir faz isso, dorme na hora também. Perfeitamente. Então, fica a dica para as pessoas aí também, não é? Bom, mas eu entendi que tem uma pessoa que era muito, digo, era no passado porque ela faleceu, que era sua mãe. Sim. Mas vamos imaginar que ela estivesse viva e vendo nosso programa. Olha para cá assim e diz para ela o que tu quiseres dizer. Ó. Mamãe, Falar dessa mulher pra mim é. Agora você mexeu com as minhas emoções. sim, Porque minha mãe, pra mim, na verdade, ela não era minha mãe, ela era minha amiga. E falar da minha mãe pra mim é uma honra. Minha mãe foi minha amiga, minha conselheira, minha admiradora, a minha protetora. E se ela estivesse aqui, minha mãe tinha orgulho de mim, doutor. Minha mãe morreu feliz comigo. Eu cumpri o papel de honrar pai e mãe, minha família toda. Meus pais, na verdade. Meu pai, eu era admiração do meu pai. Mas minha mãe era minha base. Então, se ela estivesse aqui, eu diria, mãe, obrigado. Porque se eu estou hoje onde eu estou, depois de Deus, eu devo a você. Você mesmo, com teu jeito simples, que aprendeu a ler na Bíblia, tá, doutor? sim. Ela me ensinou coisas que se eu estou onde eu estou hoje, ela foi a única que apostou em mim. Eu diria, mãe, sabe que eu te amo, né? E é isso. Não vou chorar. Bom, mas o choro é parte da vida, né? É Minha mãe expressão era também de tudo assim, alegria. tudo era legal assim, porque minha mãe me ensinou muita coisa. Minha mãe foi a única que apostou em mim, doutor. A Foi. única. Legal, parabéns para ela. É lamentável que ela tenha falecido, É, mas você é um vencedor para ela, sim. tá bom? Então, o que que você tem que dizer no final, como se fossem considerações finais do programa? Para mim, eu quero agradecer. Sempre falo, tem Deus como amigo, né? Meu amigo Deus, Sim, por ter me abrido essa porta aqui, junto a você. E a você e toda a sua equipe, a Vitória, que foi eh, essa menina que entrou em contato, deu todas as coordenadas, e vocês, que são uma equipe excelente, gostei muito. E o privilégio de me dar lançar o livro aqui contigo, né? Primeiro lançamento aqui, que vai começar daqui para frente, o lançamento. Aprendi muito aqui com o senhor também, você. E estou à disposição, me colocar à disposição para você, quando precisar, falar sobre saúde mental também. Hoje sim, foi mais para nos conhecermos, né? sim. E também de colocar à disposição para empresas que precisem de palestras, empresas, O WhatsApp é o é o mesmo. mesmo, empresas ou privado, palestras sobre janeiro branco, sobre depressão, ansiedade. E estamos aqui. Ok, doutor Lisboa Oliveira, JC, né? Nós agradecemos sua presença também, foi muito, muito explicativo. Acho que vai ajudar muita gente essa conversa nossa aqui, né? E queremos lhe desejar todo sucesso maior, né? Que Deus te abençoe, te dê direção na igreja lá, na congregação das pessoas lá. Dois irmãos, leva o nosso abraço fraterno para eles, para a igreja. Agradecemos sua presença, depois a gente volta.
A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.